Bom, feita a introdução, vamos para o que interessa, os principais cenários para usinas de 2,5 a 5 MB. Pessoal, quando nós falamos em desenvolvimento de projeto, a primeira coisa que a gente tem que entender qual a necessidade do meu cliente, o que ele precisa e para que ele precisa daquilo. Então, nós partimos aqui de uma premissa de um cliente que tem um consumo de energia de 7.200 MWh por ano, localizado no Tocantins. Então, esta é a necessidade dele, produzir 7.200 MWh ano numa usina localizada em Tocantins. Entendido a necessidade, a gente precisa saber se ele tem conexão para isso. Então, feita uma análise prévia, notamos que o cliente tem uma conexão disponível de 2,5 MVA, um único transformador e a conexão IMT em 13,8 kV. Beleza, próximo passo, vamos entender agora se ele tem área para isso. O cliente então nos informa que tem uma área de 6,2 hectares, nos informa precisamente esse local, para que nós façamos então o levantamento técnico, tanto de área quanto topografia. Ao analisar a área do cliente, principalmente falando em usinas de solo, é importante entender se aquele é um terreno plano, se é um terreno montanhoso, se é necessário uma movimentação de terra. E nessa primeira simulação, então, nós vamos seguir com o cenário plano. Então, imagina que você chegou no seu cliente, ele tem uma conexão de 2,5 MVA, precisa gerar 7.200 MWh por ano e tem uma área plana para desenvolver aquele projeto. Então, damos início à escolha dos equipamentos. Então, a primeira coisa que você deve fazer após a análise da área, após a análise da conexão, é definir quais equipamentos vocês irão trabalhar. Aqui nós dividimos em 3 partes principais, sendo o módulo fotovoltaico, estrutura e os inversores. Se tratando de módulos fotovoltaicos, hoje nós escolhemos para a simulação o módulo de 530 watt-pico bifacial. Na simulação do webinar passado, nós selecionamos o módulo de 570 watt-pico monofacial. Então, hoje a ideia foi trazer algo um pouco diferente, uma realidade também de mercado, os módulos bifaciais ganhando força cada dia mais. E aqui estão as características técnicas deste módulo. Módulo de 530 watt-pico, com IMP de 13,77 amperes, BMP de 40,49 volts, e assim por diante. Todas as conexões nós adotamos como premissa de projeto, seguir a metodologia de interconexão do Leapfrog. Isso faz com que eu economize cabo e reduza também a área de enlace da minha usina. Então, eu reduzo a magnitude de sobretensões induzidas. Isso, inclusive, é uma dica que vocês encontram lá na BNT NBR 16690. Definido, então, os módulos, a gente precisa definir qual o tipo de estrutura a ser utilizado. E aí nós temos duas vertentes principais. Ou eu vou trabalhar com uma estrutura fixa, ou vou trabalhar com um tracker. Eu vou trabalhar com uma estrutura monolinha ou uma estrutura duas linhas. Essa é uma grande diferença. Então, nós temos aqui que entender qual a necessidade do meu cliente. É produzir 7.200 MWh por ano com uma conexão de 2,5 MB. Não posso aumentar a conexão, não ficou viável, tentamos de todas as maneiras. Ou seja, então, vamos partir primeiro para o que tem o menor custo, que é a estrutura fixa. Vamos ver se com a estrutura fixa a gente atende a necessidade daquele cliente. Se não for possível, a gente parte, então, para uma solução com tracker. E após a definição da estrutura, nós precisamos, então, definir quais são os inversores. Chegando nos inversores, nós temos também duas opções. Ou eu trabalho com inversor string distribuído, ou eu trabalho com inversor string centralizado. Lembrando que sempre que nós falamos de inversor string centralizado, é o SG125HV. Sempre que nós falamos de inversor string distribuído, é o SG250HX. Essa topologia, para quem ainda não está familiarizado, vai ser abordada um pouquinho mais para frente, tá? Pessoal, então, resumo das necessidades do cliente. Eu tenho conexão de 2,5 MVA, não consigo aumentar essa conexão, não foi possível. Preciso produzir 7.200 MWh por ano numa área em Miracema do Tocantins, com 6,2 hectares de área disponível. Preciso manter uma reserva legal de 1,72 hectare, topografia terreno plano, temperatura média durante o dia, 32,5 graus Celsius, estou em Tocantins, então tem uma temperatura média alta, e isso deve ser levado em consideração no momento de desenvolvimento do projeto. Tem uma base da SolarGIS já para essa região, conexão em 13,8 kV, e agora
eu preciso seguir com a definição dos meus equipamentos. Então, nós definimos que vai ser um modo de 530 watt-pico bifacial, só que agora eu tenho algumas linhas de raciocínio. Estrutura fixa ou tracker, inversor string distribuído ou string centralizado. Então, partimos para simulações. Vamos primeiro para a simulação, como eu disse, com estrutura fixa. Então, na estrutura fixa, nós simularemos a produção de energia, tanto no inversor string centralizado, quanto no inversor string distribuído. Então, eu passo a palavra agora para o Luiz, para ele entrar no detalhe das simulações, para a gente fazer essa conversa. Bom, pessoal, vamos lá então tratar do primeiro cenário, que a gente vai considerar então o inversor de 125 kW, que é o inversor que fica conectado ali próximo ao transformador, né? Eu tenho a minha combiner box no campo, eu faço a distribuição no campo em corrente contínua, eu levo até o meu inversor que está próximo do transformador, e então esse é o cenário que a gente vai trabalhar aqui nessa primeira simulação. Aqui algumas características do inversor, né? É um inversor que tem uma conexão com a rede de 600 volts, ele tem uma corrente máxima de 120 amperes, o inversor possui apenas um MPPT, a tensão máxima de entrada nele é 1.500 volts, a corrente máxima de entrada é 148 amperes e a corrente máxima de curto-circuito é 250 amperes. Um ponto aqui importante, pessoal, para a gente reforçar, é que às vezes a gente recebe alguns questionamentos aqui. Por exemplo, a string ela está dando uma corrente total, né, de IMP de 160 amperes. E aí o cliente pergunta, eu vou ter algum problema se eu colocar uma corrente maior do que 148 amperes? Não, pode ficar tranquilo que não vai. O inversor faz um ajuste automático do MPPT dele, né, do ponto de máxima potência, ele altera os pontos da curva, de modo com que ele vá drenar apenas 148 amperes, e não vai ter problema, então, com o inversor em questão à garantia, que esse é um ponto que o pessoal pergunta bastante. Eu respeitando a minha corrente máxima de entrada ali de curto-circuito, eu não vou ter problema nenhum, então, em relação ao inversor. Então, seguindo aqui. Essa aqui é a topologia que a gente tem desse modelo de inversor. É um inversor que fica centralizado junto com o transformador e a minha combiner box distribuída no campo. Aqui algumas características da combiner box, né, que ela é 1.500 volts, ela tem fusível no polo positivo, polo negativo, ela tem o monitoramento dos status de tensão, corrente, temperatura interna, algumas características de cabos que eu posso estar utilizando nela, ela possui DPS tipo 1+2, que já é padrão, e nesse modelo a gente tem 16, 20 ou 24 entradas. Então essa aqui é a combiner box que a gente vai estar utilizando nesse projeto. Aqui nós temos o layout, né, da área, que foi a área disponibilizada pelo cliente. Nós temos aqui nesse cenário a estrutura fixa, onde nós temos 2 fileiras por mesa. Aqui um detalhe um pouco mais focado na parte do arranjo, é possível visualizar ali que a gente está com um skid centralizado com um transformador de 2,5 MVA e as minhas combiner box elas estão espalhadas na minha planta. E nessa área circulada em laranja, eu tenho aqui do lado um detalhe mostrando o que eu tenho em cada combiner box, né? Então eu tenho ali uma combiner box que vai conectar em um inversor. Nessa combiner box eu tenho 28 módulos em série, 12 strings em paralelo, totalizando ali 336 módulos, uma potência pico de 178,1 kW. O meu carregamento em corrente contínua em relação à corrente alternada aqui nesse cenário é de 42,5%. E na tabela um pouco mais abaixo, a gente consegue visualizar ali quanto que a gente está tendo de perda em cada uma das strings devido à queda de tensão. Aqui tem um detalhe mostrando onde são as trincheiras, né, por onde os meus cabos eles vão percorrer. Então eu tenho ali a trincheira correndo ali, por exemplo, da combiner box até a combiner 10. Toda essa trincheira eu vou percorrer com os cabos em corrente contínua, vou atravessar ela até o meu skid, e isso se repete também para as outras combiner box. E na tabela ao lado também é possível visualizar quanto que a gente está tendo ali de cabos, né, em cada uma das combiner box. E aqui um detalhe um pouco maior do skid, né, como ele está ali centralizado, o desenho que foi feito no AutoCAD, mais uma foto para ficar bem visual, e também a quantidade de cabos utilizada para a conexão dos inversores no meu transformador. Um detalhe muito importante, pessoal, é que o inversor
ele recomenda uma bitola mínima de cabos de 70 milímetros. Então, a gente utilizou ali os cabos de 70 milímetros, eles vão atender os quesitos de queda de tensão pelo fato deles estarem bem próximos do transformador. Então, esse é um ponto importante também que deve ser levado em consideração na hora de desenvolver o projeto. E aqui algumas premissas que a gente tem desse projeto, né? Foram utilizados os cabos de 6 milímetros na conexão dos painéis para minimizar as perdas em corrente contínua, né? Os cabos CC de 150 milímetros, que são os cabos da Combiner Box até o inversor, a gente tenta manter esses cabos com uma queda abaixo de 1%. Pode ser que não seja possível, mas a gente está tentando manter aqui para manter um padrão de projeto com uma perda no máximo de 1%. E os cabos CA também de 70 milímetros, que são os cabos da conexão do inversor até o transformador. Também os cabos de 70 milímetros atendem a capacidade de corrente e também estão com uma perda ali abaixo de 1%. E abaixo a gente tem aqui as características da usina. Um carregamento de corrente contínua em relação à corrente alternada de 42,5%, a quantidade total de cabos de 6 milímetros que foi utilizada, a quantidade total de cabos de 150 milímetros que foi utilizada, os cabos de 70 milímetros em corrente alternada que foram utilizados, a quantidade de disjuntores da proteção, um transformador de 2,5 MVA e um transformador de serviços auxiliares ali de 20 kVA para conectar cargas especiais, já que eu tenho uma conexão do inversor em 600 volts, então eu preciso ali umas tomadas de uso geral de 220 volts. Bom, pessoal, então, feita a primeira simulação, assim como o Luiz disse, foi adotada uma premissa de quedas e perdas menores do que 1%. Muitas vezes não é possível ficar de fato em 1%, talvez chegar ali a 1,15%, mas não mais do que 1,25%. Lembrando que isso é uma decisão de cada projetista, por opção sua, você pode ter uma premissa de perdas maiores, mas não mais superior do que 3% do lado CC e 4% do lado CA, assim também como recomendado lá na BNT-NBR 16690. Então, nesta primeira simulação, o Luiz nos apresentou o detalhamento do arranjo fotovoltaico e distribuição de cabos de uma usina string centralizada, ou seja, utilizando o inversor SG125HV. O Luiz também bem citou uma pergunta comum. Muita gente nos fala, Isaac, nós fizemos aqui uma simulação e o IMP a somatória do IMP das minhas strings estão dando, por exemplo, 160 amperes. Só que o inversor, pessoal, ele vai limitar em 148, isso não há nenhum tipo de problema, é uma prática comum que ocorre principalmente quando você tem um alto carregamento. Uma outra informação que também é muito importante é que você nunca deve ultrapassar a corrente de curto-circuito suportada por esse inversor, que no caso é a corrente de curto-circuito de 240 amperes, a somatória da sua string como um todo. Um outro item também bem interessante, que muita gente nos pergunta, qual o carregamento máximo suportado por esses inversores? Pessoal, respeitar os níveis de tensão e corrente. Respeitou os níveis de tensão e corrente, de acordo com o módulo que você está trabalhando e o local da instalação, você define de fato o carregamento máximo. Para este caso, nós chegamos num carregamento de 42,5%, porque nós sabemos que nós precisamos produzir uma energia relativamente alta, né? 7.200 MWh por ano, com uma conexão de 2,5 MVA. Pela nossa experiência aqui, a gente sabe que é um pouquinho complicado, por isso a gente já partiu para o máximo carregamento suportado por esses inversores. Então, vamos para a próxima simulação, Luiz, falando agora do inversor string distribuído. Bom, pessoal, agora a gente vai tratar, então, do segundo cenário, que é onde o meu inversor está no campo. Eu não tenho mais a Combiner Box para levar os cabos em corrente contínua até o meu inversor que vai estar próximo do transformador. Nesse cenário, ele é um pouco diferente. A minha distribuição no campo ela é feita em corrente alternada, né? Esse também é um ponto de atenção, a gente vai tratar mais aqui na frente, mas eu tenho aqui as quedas de tensão, então talvez eu tenha que elevar um pouco a bitola do cabo para compensar essas perdas, mas a gente vai tratar disso logo adiante. Vamos lá. Aqui algumas características do inversor, né? Esse inversor ele tem uma conexão com a rede em 800 volts, ele tem uma corrente máxima de 180,5 amperes, é um inversor que possui 12 MPPTs, diferente do SG125 com apenas um MPPT, e esse inversor ele tem 2 entradas por MPPT, ou seja, ele tem ali então 24 entradas. Eu consigo colocar 24 strings em paralelo nesse inversor.
ele também tem uma tensão máxima de entrada de 1.500 volts e a corrente máxima de entrada por MPPT é 26 amperes. Né? Então, isso aqui, pessoal, só voltando aqui no gancho que o Isaac falou, o cenário hoje ele está levando para uns painéis com uma corrente um pouco mais elevada. Então, se você estiver utilizando um painel no seu projeto cujo somatório das correntes ultrapasse os 26 amperes, não tem problema, pode utilizar também, respeitando a corrente máxima de entrada de curto-circuito, né, em cada MPPT. O que vai acontecer é que o inversor vai limitar nessa corrente de 26 amperes. E esse inversor, ele pode ser instalado embaixo da minha estrutura dos painéis, ou eu posso fazer ali alguma estrutura adicional e colocar ele ali do lado, na frente das mesas, né? Então, é um inversor que tem uma topologia um pouco diferente, ele não fica lá junto ao meu transformador. Aqui a gente está falando da área, né, do que a gente viu anteriormente, é a mesma área, é o mesmo arranjo, porém a gente tem aqui agora um cenário um pouco mais diferente, porque a gente tem 10 inversores distribuídos no campo, a gente não tem mais as 20 Combiner Box. E aqui nesse detalhe circulado em laranja, a gente consegue ver ali o que eu tenho em cada inversor. Então ali eu tenho um inversor de 250, eu tenho 28 módulos em série e eu tenho 24 strings em paralelo, totalizando então 672 painéis, uma potência pico de 356,2 e o carregamento CC/CA de 42,5%. Então, notem que é a mesma relação que eu tenho no cenário anterior. E aqui a gente tem um detalhe, né, de um arranjo, um inversor, e na tabela ao lado a gente tem ali quanto que eu tenho de distância de cada string até o meu inversor, né, as perdas e a recomendação de conectar as strings que possuem a mesma distância no mesmo MPPT. Pode ser que isso não aconteça na prática, na hora de executar o projeto, mas tente levar em conta que as strings que eu tenho ali uma diferença, que eu não vou ter a mesma distância, tentar colocar elas no mesmo MPPT para que eu faça com que os outros MPPT eu tenha um ganho ali pelo fato de eu não ter uma perda elevada por mismatch. E aqui a gente tem o layout com as trincheiras, né, dos cabos em corrente alternada. Então aqui nessa área em laranja, a gente consegue visualizar quais seriam os trechos aí que os cabos em corrente alternada vão percorrer até o meu transformador. Lembrando que aqui o inversor está no campo. Eu não tenho mais as Combiner Box. Então a distribuição ela é feita em corrente alternada. E aqui algumas premissas, né, do projeto, né, que também são utilizar cabos de 6 milímetros para minimizar as perdas em corrente contínua. Dessa vez eu não tenho os cabos da Combiner Box, então eu tenho aqui apenas os cabos em corrente alternada, que vão fazer a conexão do meu inversor até o transformador. Lembrando que a gente também tenta manter ali a perda abaixo de 1%, né, que toda essa perda que a gente tiver acima de 1%, até abaixo de 1%, a gente está falando de perda de energia. Então, a gente tenta manter essa perda ali no máximo 1%. E o carregamento da usina, 42,5% em relação da corrente contínua com a corrente alternada. Aqui o total de cabos utilizado em corrente contínua, o total de cabos utilizado em corrente alternada, o total de disjuntores, né, minha proteção utilizado, um transformador também de 2,5 MVA, com uma conexão de 13,8 e 800 volts na baixa tensão, que é a tensão de conexão do transformador, aliás, do inversor, e um transformador de serviços auxiliares também para tomadas de usos gerais e alguma outra carga que eu preciso conectar, que eu tenho ali uma tensão de 220 volts. E agora eu passo a bola aqui para o Isaac de novo, pessoal. Pessoal, então muito bem explicado, segundo a simulação também. Agora nós consideramos o inversor string distribuído no campo. Qual que é a grande diferença entre as duas soluções? Na primeira solução, do string centralizado, eu estou priorizando a distribuição no campo em corrente contínua. Então eu tenho a Combiner Box fazendo o paralelismo ali das minhas strings, pensando o longo trecho de cabeamento tudo em corrente contínua, chegando no inversor que está bem próximo ali dos transformadores. Essa segunda simulação do string distribuído é um pouquinho diferente. O inversor ele está posicionado no campo, onde eu estou fazendo a distribuição do maior trecho de cabeamento em corrente alternada. Então, isso vai gerar uma diferença nos resultados que serão apresentados logo na sequência. Lembrando que essas duas simulações foram feitas com
estrutura fixa, tá? Para que nós vejamos se a gente consegue atingir os 7.200 megawatt-hora por ano, que é a necessidade do cliente. Um outro ponto também que vocês devem ter muita atenção. Na primeira solução, a tensão de conexão BT dos inversores, na primeira solução SG125, nós estamos fazendo a conexão em 600 volts. Nessa segunda simulação, nós estamos fazendo a conexão em 800 volts. Pessoal, quando eu trabalho em 800 volts, eu tenho que ter um certo cuidado, dependendo da conexão que eu tiver no meu tráfego do lado BT. Se eu tiver uma conexão com estrela aterrado, eu posso até trabalhar com os cabos 061 kV. Caso seja delta, obrigatoriamente eu preciso trabalhar com cabeamento 1.8 3 kV. Então, isso também deve ser levado em consideração, porque a gente sabe que a diferença de custo é relevante. Partindo, então, vamos entender, Luiz, qual que é a diferença na produção de energia, né? Nós fizemos aí as duas simulações, vamos para a produção de energia. Nos apresente um pouquinho aí sobre estes cenários. Bom, pessoal, vamos tratar aqui então dos resultados, né? Levando em conta todas as premissas que a gente viu anteriormente, para ver se a gente vai conseguir atender a necessidade de geração de energia do cliente. Aqui nós temos os resultados, né? Aqui é um trecho recortado do relatório do PVSIST, né? Com as simulações que foram feitas. Então, notem que a gente não conseguiu atender a necessidade do cliente, né? O cliente precisa aqui de uma geração no primeiro ano de 7.200 megawatt-hora, e com um inversor de 125, a gente conseguiu 61 megawatt-hora no ano, e no cenário com 250, 6131 no primeiro ano, né? E ali do lado a gente consegue visualizar qual que é a porcentagem que cada um desses cenários conseguiu atingir em relação ao 100% que o cliente precisa, né? Então, ou seja, a gente não conseguiu atender a necessidade do cliente. Pessoal, esse é um cenário muito comum de ser encontrado, né? Porque muitas vezes você não consegue aumentar a conexão, não fica viável, de repente você tem que fazer um reforço de rede que acaba saindo muito caro e viabiliza o aumento de potência. Então você tem que manter aquela potência disponibilizada de 2,5 MVA, por exemplo, que é o caso desta nossa simulação, e produzir uma grande parcela de energia. Então a primeira coisa que você faz é aumentar o carregamento dos inversores no máximo suportado, que a gente já está trabalhando com 43%, e ainda assim não atingimos a necessidade do cliente. Simulamos com o inversor string centralizado e com o inversor string distribuído. O inversor string centralizado produzia um pouco mais de energia, tá? Mas não muito se comparado ao string distribuído. Então, vamos partir agora para um próximo cenário. Qual que é a nossa próxima saída? É tentar colocar um tracker para ver se, de fato, a gente consegue, então, aumentando essa produção de energia com os rastreadores, chegar na necessidade do cliente. Então, Luiz, nos apresente agora as simulações utilizando o tracker e esperamos aí atingir as necessidades do cliente. Bom, vamos lá então. A gente vai tratar agora do mesmo cenário que a gente viu anteriormente, né, com os inversores distribuídos no campo e com os inversores centralizados, porém agora a gente está utilizando uma estrutura do tipo tracker, né, que é o rastreamento do sol. Então, pessoal, só recapitulando rapidinho aqui, o cliente precisa gerar 7.200 megawatt-hora no primeiro ano, ele tem uma limitação que foi imposta pela concessionária de 2,5 MVA, ou seja, ele não consegue uma conexão maior do que essa junto à concessionária. Então, tendo em vista essas premissas, né, a gente viu que a estrutura fixa não atendeu, vamos então tentar colocar aqui um tracker para ver se a gente consegue melhorar esse cenário. Então, aqui a gente vai agora tratar uma estrutura tipo tracker, né? Aqui a gente tem o arranjo da usina, como que ele ficou, né, distribuído na área disponível pelo cliente. Aqui a gente tem um detalhe um pouco maior, né, já no arranjo da usina, né, e a gente tem também do lado ali as tabelas com as perdas e as distâncias dos cabos utilizados, né, da conexão dos painéis até a Combiner Box. Notem que é exatamente a mesma situação que a gente viu no cenário anterior. Aqui nós temos as trincheiras com os cabos de corrente contínua
de 150 milímetros, que vão da combiner box até o inversor. Então, a gente tem aqui, na tabela abaixo, as distâncias, né, com cada combiner box até inversor, quanto que a gente teve que percorrer ali com cabos de corrente contínua e também as perdas, né, em cada um, né, dos componentes, ali das combiner box até o inversor. E aqui também é o mesmo cenário visto anteriormente, que é o arranjo, né, que é o inversor de 125, com a conexão próxima ao meu transformador. Nós temos a tabela também com os cabos que foram utilizados e a queda de tensão ali, a porcentagem que a gente perdeu de energia em cada um desses cenários. E a gente vai tratar aqui agora do cenário com o inversor de 250. Né? Então, seguindo as mesmas premissas propostas anteriormente, nós temos aqui o layout da usina, ele também permanece o mesmo. Né? Aqui, a diferença é que agora eu não tenho mais 12 strings conectadas na combiner box, e sim 24 strings conectadas no meu inversor. Nós temos também, pessoal, aqui um ponto, o meu transformador centralizado na usina, né? Isso faz com que a gente consiga ter aí uma redução nos custos do cabo. Esse é um ponto importante também, que a gente vale ressaltar. E aqui nós temos o layout de um inversor, mostrando então na tabela ao lado ali quanto que a gente tem de distância com cada string até o inversor, quanto que a gente tem também de perda em cada uma delas e a quantidade de painéis em série e strings em paralelo. Aqui nós temos o layout com as trincheiras que os meus cabos em corrente contínua vão percorrer até chegar ao meu transformador. Na tabela abaixo a gente tem a quantidade de cabos que foi utilizada em cada um dos inversores e suas respectivas perdas. As premissas utilizadas aqui foram as mesmas, né? Os cabos de 6 milímetros para minimizar as perdas, os cabos de 150 milímetros, o carregamento, o transformador, tudo igual a gente viu anteriormente. E aqui, pessoal, tá aí os resultados que a gente conseguiu utilizando o tracker. Né? A gente tem aqui 7.279 megawatt-hora-ano. Né? Esse trecho foi extraído do relatório do PVSIST. E embaixo nós temos o cenário com um inversor de 250 com 7.191 megawatt-hora no ano. E aqui, nessa tabela, nesse gráfico, a gente consegue visualizar, então, quanto que a gente teve de ganho, né, utilizando o tracker em relação à estrutura fixa que a gente viu anteriormente. Boa, muito bom. Então, informação bem importante. Podemos, então, dizer ao cliente que atenderemos a sua necessidade. Então, pessoal, só recapitulando. Fizemos 2 primeiras simulações partindo de uma estrutura fixa, que nós temos um custo menor, tá? Simulando tanto inversor string distribuído quanto string centralizado, não era possível atingir a expectativa do cliente, mesmo trabalhando com o máximo carregamento suportado pelos inversores. Então, a saída foi simular agora com os rastreadores, e com os rastreadores nós conseguimos, então, atingir a necessidade do cliente. O SG 125, inclusive, passou ali 1%, né, 101%, e o SG 250 muito próximo, né, 99,88%. Então, aqui está uma bela apresentação sobre as vantagens de você usar ou não o tracker. Obviamente, você precisa analisar o terreno, você precisa analisar alguns custos que nós vamos discutir daqui a pouquinho, mas a ideia principal desse projeto era atingir a expectativa do cliente de 7.200 megawatt-hora por ano. E alguns detalhes bem importantes, tá, citados pelo Luiz, que eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente nos inversores com string distribuído no campus, inversores de múltiplos MPPTs, nós sempre buscamos o paralelismo de strings com quedas de tensões semelhantes. Isso para você reduzir a sua perda por mismatch, tá? Um outro ponto também bem interessante a ser notado é que no segundo layout, principalmente, nós temos um longo trecho da rede MT passando entre as strings. Pessoal, aquilo ali é uma distribuição subterrânea, tá? Não vai ter poste, não vai gerar sombra na usina, fiquem despreocupados quanto a isso. E aí muita gente nos pergunta, né? Nós abordamos na apresentação passada também o porquê essa diferença na produção de energia. Pessoal, rapidamente, explicando aqui para vocês o conceito, nosso tempo é um pouquinho apertado, mas o SG 125, como eu disse, é um inversor de tecnologia string centralizado.
Então, para que ele seja instalado, ele precisa de uma combiner box, tá? Essa combiner box ela vai ser instalada no campo, fazendo o paralelismo das strings lá, 10, 11, 12, 13 strings, depende da quantidade que você vai utilizar. Como o Luiz citou, nós temos várias opções de combiner box, com 16, 20, 24 entradas, combiner box com fusível no polo positivo e no polo negativo, com monitoramento por string, uma combiner box bem completa. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês também, muita gente fala, Isaac, mas não vai me dar problemas essas combiner box? Pessoal, se for bem instalada e bem dimensionada, você não vai ter problema. É a mesma combiner box que nós estamos utilizando aqui no 125, são as combiner box utilizadas nos inversores centrais, que nós estamos conduzindo plantas aqui de 400 mega no Brasil. Tá? Então, se fosse um item crítico, um item que desse problema com frequência, obviamente não seria usado num projeto de 400 mega, onde nós temos muito mais componentes, né? Então, entenda o seguinte, essa combiner box vai estar lá no campo, fazendo paralelismo das suas strings, saindo com apenas 2 condutores, um positivo e um negativo da combiner box, chegando até cada um dos inversores. E esses inversores, eles estão muito próximos ao transformador. Então, você, obviamente, aumenta a sua perda em corrente contínua, porque você está lançando esses cabos por um trecho maior, só que você reduz consideravelmente as suas perdas em corrente alternada. Qual que é a grande vantagem de se fazer isso? Quando você joga a maior perda para a corrente contínua, o seu carregamento, seu sobrecarregamento vai compensar essa perda. O inversor naturalmente iria limitar, se fosse o inversor próximo aos módulos. Primeiro ele vai compensar essa perda para depois fazer a limitação assim que atingir a sua potência máxima de saída, que é o que nós chamamos de clipping, né? Então, quando você consegue compensar essa perda em corrente contínua com seu carregamento lá de 40%, 42%, isso faz com que após a conversão, após o inversor fazer a inversão de corrente contínua para corrente alternada, você tem uma perda muito pequena. Note que em corrente alternada nós temos uma perda de 0,11% apenas. Contra a segunda solução, é uma solução de inversor string distribuído, é um inversor que agora ele está próximo ao módulo fotovoltaico. Por que ele está próximo ao módulo fotovoltaico? Porque é um inversor de 12 MPPTs, pessoal, 24 strings. Não dá para me lançar 24 strings num trecho muito longo, de 150 a 200 metros. Então, por isso, é um inversor que ele foi projetado para ser montado próximo aos arranjos fotovoltaicos. Então, ele é montado próximo ao arranjo fotovoltaico e a distribuição no campo, o lançamento de cabos da maior parte é feito em corrente alternada. Qual a grande diferença entre as duas soluções? Que após a inversão, aqui após ele passar para a corrente alternada, eu tenho uma perda de aproximadamente 0,56% contra 0,11% da solução anterior. Esses 40%, 45% aproximadamente a maior, eu não consigo compensar. Aquilo é perda de produção de energia, que se traduz também em perda monetária. Então, essa é uma rápida explicação sobre a diferença das duas soluções. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, quiserem que a Sungrow entre nos detalhes dessas duas soluções, mande uma mensagem para nós, tá? Que nós podemos preparar um webinar especialmente para isso. Acho que tranquilamente a gente tem material aqui para falar mais de 3 horas sobre esse item, tá, pessoal? Então, se for um item de interesse de vocês, deixa aí no nosse campo de perguntas, mande um e-mail para nós, mande as sugestões que vocês têm também, as dúvidas frequentes, que nós preparamos, para que nós preparemos um próximo webinar focado neste assunto, tá bom? E vamos, então, para um ponto também que interessa muito. Nós vimos que o SG125 vai produzir um pouco mais de energia. Com a estrutura fixa eu não atinjo a necessidade do cliente, mas com o tracker eu atinjo a necessidade do cliente, consigo chegar lá nos 7.200 MWh por ano, mas nós precisamos também entender os custos dessa solução. Então, pessoal, existe uma grande diferença nesses custos também. Luiz, explica para o pessoal ponto a ponto. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui vamos tratar dos comparativos dos custos de cabos de corrente contínua. Então, se vocês observarem aqui nesse gráfico, nós temos aqui a solução com o 250 e com o 125. Como o 250 está ali bem próximo dos meus painéis, notem que eu tenho uma quantidade menor de cabos, né? Ou seja, no 125, que o meu inversor está próximo do transformador, onde eu tenho a conexão dos cabos em corrente contínua até a combiner box, e depois eu tenho os cabos da combiner box até o meu inversor, eu tenho então essa relação de 33% a mais de cabos do meu inversor
centralizado, né, próximo do meu transformador. Então, aqui no próximo, a gente consegue visualizar agora a diferença de cabos em corrente alternada. Aqui, esse cenário se inverte. Por quê? Porque os meus inversores de 125, eles estão do lado do meu transformador. Então, a minha quantidade de cabos ela é muito pequena, né, em relação ao inversor de 250, que é o inversor que está distribuído no campo. Então, eu tenho bem mais cabos em corrente alternada com o inversor de 250, tanto no cenário com o tracker, tanto quanto no cenário com estrutura fixa. Né? E temos aqui também os custos da proteção, né, e dos inversores. Né? A proteção do inversor de 250 é um disjuntor de 800 volts, né, com uma corrente ali de pelo menos uns 250 amperes. Então, é um disjuntor um pouco mais caro, né, comparado ali ao de 125, que seria um disjuntor de aproximadamente 160 amperes, né, com uma tensão de operação de até 690 volts. Então, notem que tem uma diferença de 371% a mais em relação aos custos da proteção, comparando o SG 250HX com o SG 125HV. Pessoal, então, notem que existe uma grande diferença, principalmente no cabeamento e nas proteções, né? Falaremos também agora da diferença do preço de inversores e, por fim, nós apresentaremos o resultado final da solução, considerando o custo de cabo, proteção e inversor. Bom, falando então dos custos, considerando cabos, proteções e os inversores, comparando tanto estrutura com tracker quanto estrutura fixa. Primeira ponto a ser notado, tá? A estrutura com tracker, ela é um pouquinho mais cara, 1% mais caro se comparado à estrutura fixa, porque nós temos um lançamento de cabos um pouquinho maior, tá? Mas é uma diferença pequena. A grande diferença que vocês vão notar é entre soluções, entre o SG250HX e entre o SG125HV. O SG 250HX, num primeiro momento, ele é uma solução um pouco mais barata, tá? Mas vocês devem levar em consideração a produção de energia como um todo. Se vocês considerarem o valor de venda de energia aí, R$500 o megawatt-hora, em aproximadamente 3 ou 4 anos, o SG 125 compensa essa perda do valor inicial ou essa diferença do valor inicial investido. Quando nós pensamos em usinas, principalmente usinas aqui de maior porte, nós estamos falando em operações por pelo menos 25 anos. Muitas vezes você tem um contrato que você deve garantir X produção de energia por 20, 25 anos, alguns casos 10 anos, tá? Então, o que deve ficar claro é o seguinte, não leve em consideração somente o preço de aquisição dos produtos, tá? Leve em consideração a produção de energia, em quanto tempo isso se paga, para que vocês cheguem, então, na melhor solução que vocês querem seguir. Então, essa foi a apresentação das soluções de 2.5 mega, pessoal. Então, foi bem detalhado. Entraremos agora na solução de 5 mega, partindo por um resumo, para que não fique tão maçante. A gente pretende não estourar também muito tempo aqui de 1 hora, no qual nós projetamos a discussão desses temas. Então, Luiz, apresenta para nós os detalhes da solução de 5 mega. Bom, pessoal, vamos aqui então ter um overview, né, de algumas usinas de até 5 megawatts. Né? Só que agora a gente fez uma simulação utilizando uma outra região. Agora a gente está no Rio Grande do Sul. Né? A área que a gente escolheu agora foi em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos os dados dessa região, as coordenadas geográficas também. E nós vamos mostrar aqui agora o layout, né, da usina de 5 megawatts. Notem que é um layout bem parecido com o que a gente viu primeiro, e nesse aqui a gente está propondo essa usina com 2 transformadores de 2,5. Né? Um ponto aqui que o Isaac comentou anteriormente, que é importante a gente falar para vocês, notem que tem um trecho aqui com uma rede de média tensão passando aqui entre essas estruturas. A distância que essa rede tem, ela foi considerada na hora do projeto, não tivemos problema com sombreamento, então isso não vai impactar em nada na geração de energia. E o trecho que a gente tem ali do lado das mesas, né,
entre ali as mesas com os transformadores de 2,5, esse trecho sim é um trecho subterrâneo. E aqui também o mesmo cenário, né? Porém agora com os inversores de 250. Então o layout permanece o mesmo, o que muda aqui nesse cenário são os inversores que são utilizados aqui nesse projeto, também com os dois transformadores de 2,5 MVA. E aqui são os resultados que nós obtivemos, né, com a usina de 5 megawatts em cada um dos cenários, utilizando o inversor de 125 e 250 kW. Notem que o inversor de 125, ele também leva uma vantagem em relação ao inversor de 250, porém essa diferença agora ela é um pouco menor, né? Pois o inversor de 250, ele opera muito bem em regiões mais frias, né? Por conta da desclassificação por temperatura dele, essa diferença agora ela ficou um pouco menor do que a gente viu anteriormente, que era numa região mais quente. E aqui, agora a gente está tratando de uma usina de 5 megawatts também, só que agora utilizando o tracker, né? E o primeiro ponto aqui é que agora a gente está propondo um inversor de 250 nesse cenário, com um transformador único de 5 MVA com um enrolamento duplo secundário. Então, pessoal, um ponto que deve ser observado, na verdade, é a conexão com a distribuidora. Se você deve conectar com um inversor, com um transformador de 5 megawatts, se você pode conectar ali com 2 transformadores de 2,5 ou 5 usinas de 1 megawatt, né, por questão de isenção de impostos e etc. Então, esse é um ponto que deve ser observado também na hora de elaborar o projeto, de fazer a verificação de conexão com a distribuidora. E aqui o mesmo cenário, né, em relação ao que a gente viu anteriormente, porém agora com o inversor de 125. Né? Todos os inversores eles estarão ali junto ao transformador de 5 MVA com duplo secundário, né? Porém agora a minha distribuição não é mais em corrente alternada, ela é em corrente contínua. E nós temos aqui então os resultados utilizando o tracker, né? Notem também que houve uma diferença entre o 125 e o 250, o 125 ainda se saiu melhor, né? Como ele está ali perto do transformador, as minhas perdas em corrente alternada, que é aquela perda que eu não consigo mais compensar ela pelo fato do carregamento DC a C estar uma relação alta, essa energia que o 125 gera mais é por conta dessas perdas. Conseguimos otimizar essas perdas no 250, né, para que elas fiquem próximas do 125? Conseguimos. Como que a gente faz isso? Aumentando a bitola dos cabos. Só que fazendo isso, aumentando a bitola dos cabos, nós vamos aumentar o custo da usina, né? Então talvez isso pode ficar um cenário que não seja tão interessante assim, né? Então, mantendo ali próximo do 1% na queda de tensão, é um cenário que nós enxergamos que seria um cenário adequado, né? Estaria dentro dos limites aceitáveis de perda. Então, aqui agora nós vamos falar aqui sobre algumas vantagens que o inversor tem, né? O inversor distribuído no campo e o inversor centralizado junto ao transformador. Isso aí. Então, pessoal, muito bem apresentado pelo Luiz também, as usinas de 5 mega. Só para que vocês entendam, para quem também não pôde participar do webinar passado, no webinar passado nós detalhamos as simulações, né? Fizemos alguns cenários ali para usinas de 1 megawatt. Mas não necessariamente aquilo serve somente para usinas de 1 megawatt, porque muitas vezes você vai fazer uma usina de 5, dividido em 5 blocos de 1. Então, assista o webinar passado, que lá você tem todos os detalhes. Possa ser que agora você vai fazer uma usina de 5 em 2 blocos de 2,5. Então, também trouxemos os detalhes aqui para vocês. E, por fim, um único bloco de 5 mega, né? Um transformador de duplo secundário. Qual que é a grande diferença entre as duas soluções? Você fazer 2 trafos de 2,5 e um trafo de 5. Tecnicamente, aqui nas nossas simulações, a grande diferença você vai encontrar no lançamento de cabos. Então, na solução com apenas um trafo, você vai gastar um pouquinho mais de cabo. Então, o 125, né, que é um string centralizado, ele tende a performar melhor, justamente porque, primeiro, ele compensa a perda em CC com seu sobrecarregamento, né, para depois estar ali bem próximo à conexão em CA. Então, isso faz com que ele consiga produzir um pouco mais de energia. Mas não só isso, existem outras vantagens intrínsecas a você fazer o lançamento de cabos em corrente contínua. Uma delas é, primeiro, você reduz a perda em CA, isso é óbvio, porque você reduziu o trecho, você está bem próximo ao seu transformador, né?
Quando você tem também os inversores centralizados, isso facilita o acesso, operação e manutenção. Vai fazer a manutenção durante a noite para não parar a planta, né? Ou para você não perder produção de energia, para que você faça iluminação, monte uma estrutura, é muito mais fácil, né? É uma área muito menor. Quando você faz a distribuição também em corrente contínua, você está lançando apenas 2 condutores, um positivo e um negativo. Comparado ao inversor distribuído no campo, você está lançando 3 fases, né? Então você tem que fazer RST. Quando você lança em corrente alternada, você tem que tomar muito cuidado, você não pode cruzar os cabos. Você também precisa respeitar o espaçamento de 2D entre os trifólios. Então isso faz com que a sua vala, a sua trincheira, né, tenha a necessidade de ser uma trincheira maior. O aterramento, obviamente, é possível ser feito muito bem nos 2 casos, mas no string centralizado você consegue ter um aterramento um pouco mais sólido e eficiente, gastando menos, né? Vamos dizer assim. Obviamente, você consegue atingir esses 2 objetivos nos 2 casos. Mas, só para relembrar vocês, isso daqui é algumas informações bem rápidas, tá? Para que vocês levem em consideração. Mas, de novo, quiserem detalhar as diferenças entre string centralizado e string distribuído, estamos aqui à disposição de vocês. Mandem mensagem para nós, mandem e-mail, que nós vamos programar uma data para fazer isso, beleza? Pessoal, nós mostramos aqui uma grande diferença na produção de energia entre a estrutura com estrutura fixa e a estrutura com tracker, tá? Mas, naquela simulação de custos, nós não levamos em consideração o custo do tracker, o custo da implementação, o custo da operação e manutenção. Então, isso vocês devem levar em consideração também, tá? Então, só alguns pontos aqui bem rápido, tá? Para ficar também fixado aí para vocês. Comparando as estruturas, o preço, provavelmente a sua estrutura fixa vai ser mais barata do que o seu tracker, né? A instalação depende do como for o seu terreno. Se você tem que fazer uma grande movimentação de terra e por aí vai. Operação e manutenção, obviamente, na estrutura fixa é mais barata. Topografia, você consegue ter uma topografia. Um terreno não precisa ser totalmente nivelado, né, para você fazer a instalação da estrutura fixa. Mas o tracker ele tem a grande vantagem que é a produção de energia. Então você tem que colocar essas diferenças na balança. Qual a sua necessidade? Qual a necessidade do cliente? Aquele primeiro ponto que nós discutimos. Nas nossas simulações, era atingir a produção de energia que o cliente precisava, 7.200 MWh por ano. Tentamos com a estrutura fixa, porque é mais barato, mais simples de ser instalado e por aí vai. Não atingimos ao objetivo, mesmo trabalhando com alto carregamento. Então vamos para a segunda simulação, que são as simulações com tracker. E aí sim, nós conseguimos então atingir a necessidade do cliente, que é atingir lá a produção de energia de 7.200 MWh por ano. Mas, de novo, reforçando aqui, nós não incluímos naquele preço, tá? O preço da estrutura, o preço da implementação, o preço da operação e manutenção, que você deve sim levar isso em consideração, inclusive se você tem mão de obra preparada para esse tipo de instalação, tá? Principalmente com os rastreadores. E aí, pessoal, como o nosso tempo aqui já está bem apertado também, falando aqui bem rápido, alguns pontos que você deve se atentar, falando em usinas aí de múltiplas orientações. A gente sabe que não é ainda comum no Brasil esse tipo de instalação, mas tenha certeza que cada dia mais isso vai se tornar frequente. Por quê? Vocês devem sofrer com isso. Você tenta fazer uma solicitação de acesso lá de 5 MB, mas não consegue conexão, né? Então, áreas pouco exploradas atualmente deverão começar a ser exploradas no futuro próximo, porque muitas vezes é uma área que a topografia não é perfeita, não tem um terreno plano, mas eu tenho conexão disponível. Então, por que não aproveitar essas áreas? Isso aconteceu em outros países. Nós mostramos aqui um vídeo para vocês no início dessa apresentação, mostrando alguns cenários que nós encontramos principalmente na China, usinas de 20 MB em terreno montanhoso. Até peço desculpas para vocês, no início a nossa transmissão estava um pouco lenta, então o vídeo não ficou tão nítido, mas o vídeo será disponibilizado para todos vocês no e-mail de agradecimento para que vocês vejam com calma. Inclusive, esse é um belo exemplo de uma usina real montada num terreno montanhoso, que você deve levar em consideração as principais considerações nesse tipo de cenário. Primeiro, você vai ter que trabalhar com mesas menores, né? Você não consegue, num desnível acentuado, trabalhar com mesas muito grandes. Você vai ter que trabalhar com instalação fixa. O tracker não permite ser instalado em desníveis acentuados. Você deve priorizar os múltiplos MPPTs, porque você
terá um descasamento de potência, né, um mismatch ali acentuado caso você trabalhe com um único MPPT. Ou seja, neste cenário, o SG250 ele leva vantagem se comparado ao SG125. Por quê? O SG125 é um inversor de um único MPPT. Mas quando nós estamos falando num terreno plano, pessoal, estamos falando, por exemplo, aqui em 20 inversores, em 40 inversores, estou falando em 20, em 40 MPPTs. O meu mismatch não é acentuado, porque estão todos para a mesma orientação e mesma inclinação, tá? Eu posso ter sombras parciais, mas são temporárias, isso também não eleva muito as minhas perdas por mismatch. Mas quando nós viemos aqui agora para o outro cenário, que é uma estrutura fixa, com várias orientações e várias inclinações, são mismatches que eu vou ter ali praticamente durante todo o período de operação da usina. Então, para que eu reduza essas perdas, né, e até que para que eu mantenha um nível de segurança aí também maior, não tendo uma alta corrente reversa, eu preciso partir para essa nova tecnologia de strings distribuído, trabalhando com múltiplos MPPTs. Então, o que eu deixo de resumo para vocês aqui, tá? Vai fazer uma usina em solo plano. Veja qual a necessidade do seu cliente. A necessidade do cliente é produzir a maior energia possível. Então, beleza. Então, você vai partir aí para o maior carregamento e provavelmente para uma usina com tracker, tá? Muitas vezes você precisa produzir uma porção de energia X que a estrutura fixa te atende. Então, você vai acabar reduzindo o custo de implementação, operação e manutenção. Pode ser uma linha de raciocínio também. Partindo agora para terreno montanhoso, dê prioridade para os inversores de múltiplos MPPTs, aí não tem como, tá? Então, o que também eu quero deixar claro para vocês é que aqui a gente não está puxando a sardinha para nenhum lado. Essas são duas soluções existentes no mercado, string distribuído, string centralizado, estrutura fixa, estrutura com tracker, tá? A Sungrow tem todas essas soluções para te oferecer, e inclusive os inversores centrais. Eu não sei se houve aqui alguma pergunta que o nosso time respondeu, tá? Mas uma dúvida também que o pessoal tem, Isaac, não dá para fazer com os inversores centrais, essas usinas aí de 5 MB, usinas de 2,5? Pessoal, não é o melhor cenário ainda para o Brasil, porque a gente tem uma extensão territorial muito ampla, né? E, infelizmente, ainda temos pouca mão de obra qualificada para isso. Além do que, vamos supor que você tenha um inversor para usina ali de 3 MB, 3 MB e meio, 4 MB. Se de repente aquele transformador parar, por qualquer motivo que seja, você precisar fazer alguma intervenção, você vai parar toda a produção de sua usina. Né? Se você precisar fazer algum tipo de manutenção, você precisa fazer aquela manutenção em loco, você precisa ter um técnico lá. O tempo de deslocamento, muitas vezes, você não consegue fazer no mesmo dia. Então, por isso que no Brasil ainda nós priorizamos para esse tipo de usina a modularidade. Né? Então, você trabalha com os strings distribuídos ou string centralizado. Lembrando que quando você trabalha com string centralizado, você tem todos os benefícios de um inversor central e você tem ainda a vantagem do inversor string, que é a modularidade. Tá bom? Mas isso daqui foi um resumo bem rápido das usinas também em solo montanhoso, para que a gente não segure vocês aí por tanto tempo. Pessoal, eu quero relembrar vocês do nosso próximo webinar, no dia 28. Falaremos das melhores práticas de instalação e projetos para usinas. Então, aqui nós já abordaremos conceitos de projeto, paralelismo de strings, queda de tensão, mostraremos alguns cálculos, vai ser bem bacana. Já se inscreva e não perca essa oportunidade, tá? E vamos então agora para a parte de perguntas. Muitas perguntas já foram respondidas pelo nosso time, tá? Você que ainda não fez a sua pergunta, novamente, fique à vontade, existe um botão chamado QA, é só você passar o mouse aí no canto inferior e mandar a sua pergunta para o nosso time, tá? Então vamos lá aqui para as perguntas. Primeira pergunta, Fabrício Santos, qual o software usado para o cálculo de queda de tensão? Pessoal, nós fizemos uma planilha para calcular essa queda de tensão. Vou passar a palavra aqui para o Luiz pode passar para nós com detalhes, e essas informações também foram imputadas no PVSys, tá? Então isso é um casamento, tá? Entre softwares ou nossas planilhas aqui. Luiz, fica à vontade para responder essa pergunta. Bom, Fabrício, nós utilizamos aqui, primeiramente, as normas, né, levando em consideração a capacidade de corrente dos cabos, né, e então nós aplicamos os fatores de correção, né, porque o cabo ele vai estar enterrado, mas aí ele vai estar enterrado, ele pode estar enterrado diretamente, ele pode estar enterrado em eletrodutos, né. Então, todos esses fatores você encontra nas normas, né, vigentes,
para poder realizar, então, os cálculos de queda de tensão. Você encontra as fórmulas para realizar esses cálculos também na norma. Lá tem a capacidade de corrente de todas as bitolas de cabos disponíveis aí no mercado. Então, a gente utilizou como base para o nosso cálculo de queda de tensão as normas vigentes para poder realizar, então, esse cálculo. Perfeito, pessoal. Então, muito bem explicado pelo Luiz. Vamos para a próxima pergunta. Podemos conectar o cabo CA de alumínio diretamente no inversor ou algum tipo de problema com corrosão? Pessoal, é necessário que utilize um conector bimetálico ou um filtro ao bronze, tá? Para você fazer a conexão com cabos de alumínio. Mas isso é muito fácil de ser encontrado. Inclusive, se tiver dificuldade, pode entrar em contato aqui conosco da Sungrow. Passamos todas as diretrizes aí para você. Mas é importante que tenha conector bimetálico ou filtro ao bronze. Mas eu adianto para vocês também que em todas as nossas simulações aqui, o cabo de alumínio ele foi o mais vantajoso, por mais que você tenha que aumentar a seção transversal devido à capacidade de condução de corrente, mas o seu custo reduz consideravelmente, tá? Então leve isso em consideração no seu projeto. Da Combiner Box até o inversor, estão utilizando cabo de 1 kV? Não, pessoal, 1.8 kV. Lembrem-se que todos, não só na Combiner Box, tá, mas do inversor string distribuído também, nós estamos formando strings de 1.500 volts, tá? Então eu não posso usar cabo de isolação de 1 kV. Próxima pergunta. A pergunta anterior, desculpa, foi feita pelo Eduardo de Freitas Pinheiro. E a próxima pergunta, feita pelo William Berto da Silva. Bom dia. Como faço para calcular a distância dos pitches? Bom, Luiz, explica para nós como é calculada a distância do pitch, principalmente leva em consideração quando ele está mais próximo da linha do Equador, mais longe da linha do Equador, e as simulações do PVSYST, tá? Bom, William Berto da Silva Souza. A gente calcula no PVSYST. Quando você faz o ajuste no PVSYST e faz a simulação, você consegue ver quais são as perdas percentuais que você vai ter devido ao distanciamento das mesas. Então, aqui a gente está tratando de estrutura fixa e também de tracker. Na estrutura fixa, se você estiver ali mais próximo da linha do Equador, né, onde a sua inclinação não precisa ser uma inclinação tão elevada, você consegue reduzir o pitch significativamente, né? Agora, se você estiver utilizando uma estrutura do tipo tracker, você já tem que considerar um pitch um pouco maior, né? E você tem que levar em consideração também se o seu sistema de tracker ele tem o backtracking ou não, que é o sistema que ele vai recuando, né? Conforme o sol vai ficando mais no horizonte, com um ângulo de inclinação um pouco maior, não está perpendicular ao painel. Então, todos esses cálculos foram feitos no PVSYST e a gente utiliza também o PVSYST para fazer esses cálculos. Perfeito, pessoal. Próxima pergunta, então, aqui, ó, do Fernando Carvalho. É possível me enviar o arquivo OND dos inversores Sungrow para a simulação no PVSYST? Sim, Fernando, com certeza nós podemos te enviar. Pessoal, inclusive aqui já compartilhando com todos, nós temos um book técnico que, se você tiver interesse, basta solicitar para o nosso info@sungrowaméricas ou mande no seu e-mail no QA. Nós disponibilizaremos esse book técnico para vocês, tá bom? Neste book técnico você encontra uma pastinha para cada tipo de inversor, tá? E aí, entrando no modelo do inversor, você vai ter lá os arquivos OND para fazer a simulação. Tanto do 125 aqui apresentado, 250, todos os modelos Sungrow. Não só AND, mas manual do produto, datasheet dos componentes, da chave, do DPS, os certificados que você precisa para dar entrada nos projetos e por aí vai, tá bom? Então pode nos enviar que nós compartilharemos com você esse book técnico que é atualizado constantemente. Bom, neste exemplo aqui, ó, a pergunta do José Valdir, neste exemplo, quantos hectares por quilowatt-pico no sistema fixo, tá? Bom, essa aqui, vamos lá, Luiz, quantos hectares nós utilizamos aqui por quilowatt-pico? Bom, José, nesse exemplo, nós tínhamos uma área disponível, né, pelo cliente de 62 mil metros quadrados, né? Então, se a gente dividir essa área total aí pela potência da usina, nós teremos aí aproximadamente 25 mil metros quadrados. Porém, na estrutura fixa, se você observar depois, quando você assistir o vídeo, a gente vai enviar também essa apresentação depois para que vocês possam acompanhar. A estrutura fixa, eu precisei de uma área menor.
eu tive uma área do lado esquerdo que eu não precisei ocupar ela. Então, aí a gente pode depois mandar para você essa informação, né, de quanto que foi utilizado na área com a estrutura fixa, para que você possa então fazer depois a sua base, mas levando em conta a estrutura fixa e o tracker tem uma pequena diferença, né, na área utilizada, né, 1 metro quadrado pela potência. E se você precisar de um suporte em algo assim, em algum projeto seu, a Sungrow está aqui à disposição para poder te ajudar. Perfeito, Luiz. Próxima pergunta, então, do Luiz Luca. Qual a perda dos módulos em relação à temperatura? Luiz, essa perda vai variar. Depende se está trabalhando com módulo mono, com módulo poly, tá? Mas ela deve ser levada em consideração. Quanto maior a temperatura, menor a potência gerada pelo módulo. Só que leve em consideração também que, quando a temperatura aumenta, a radiação também aumenta. Então, meio que uma coisa acaba compensando a outra, tá? Tudo isso é levado em consideração aqui nas simulações. Inclusive, tenha em mente que você deve recalcular a tensão de circuito aberto da sua string para a temperatura mínima da sua região. Então, quando a sua temperatura baixa, a sua tensão sobe, tá? Inversamente proporcional, para que em nenhum momento você ultrapasse a tensão de isolação dos inversores, tá? Próxima pergunta, da Gabriela Pinheiro. O SG 125HX está previsto para lançamento no Brasil? Sim, Gabriela. Está previsto para janeiro do próximo ano. Pessoal, isso daqui é uma novidade, tá? Já passando para vocês aí também em primeira mão. O SG 125HX, ele vai seguir as mesmas características do 250HX, só que vai ser um inversor de menor porte, tá? Com 40 graus Celsius de temperatura ambiente sem desclassificação. O inversor também muito bom, tá? Vai se adequar muito bem às características do mercado brasileiro. Então, continue nos acompanhando, que em breve nós passaremos aí mais detalhes para vocês. Bom, este cabo, pergunta aqui do Eduardo de Freitas, tá? Este cabo seria de 150 milímetros quadrados, 1.8 kV. É um cabo bastante específico, talvez bem caro. Exato, exato. Deve ser levado em consideração que obrigatoriamente você deve respeitar a tensão de isolação dos condutores, tá? Se vocês também tiverem dificuldade para encontrar os condutores, nós temos aqui contato com alguns fabricantes, representantes e por aí vai, que nós podemos compartilhar com todos vocês, tá bom? Bom, muita gente aqui pedindo book técnico, perfeito, pessoal, podem nos enviar um e-mail ou nos enviar uma mensagem, nós compartilharemos o book técnico com vocês. Próxima pergunta, Breno de Souza Bastos, no caso de mesas fixas, a distância lateral entre as mesas é recomendado qual distância? Vamos lá, Luiz, explica para o Breno. Bom, Breno, no caso de estruturas fixas, elas estando na mesma orientação, você não tem nenhum ponto impeditivo, né, para você manter elas bem próximas ou manter uma distância. O que você tem que se atentar é se você, por exemplo, tem uma rede passando do lado com um poste, né? Aí você deve calcular qual vai ser essa perda por sombreamento, porque você tem um obstáculo do lado da sua mesa. Mas as mesas mesmo, você pode fazer aí, se você tiver condições de fazer uma mesa, por exemplo, de 150 metros, não tem problema, não há nada que impeça você de fazer uma mesa com esse comprimento. Perfeito, muito legal. Luiz Grossi, ele faz aqui uma menção que, obviamente, se você não houver o conhecimento, a técnica e o ferramental correto para se trabalhar com os condutores de alumínio, você pode ter problemas. Sim, isso é claro, não só com os condutores de alumínio, mas com todos, tá, pessoal? É importante seguir todas as normas, 5410, 16690, tudo isso foi levado em consideração, sim, tá, Luiz? E, pessoal, chama a atenção de vocês, tá? É um ponto muito bem citado, que vocês devem sempre seguir todas as normas, não só 5410, mas o complemento da 16690. Próxima pergunta do José Valdir. No caso da tensão CA em 800 volts, qual seria a tensão de isolação? Acredito que está se referindo à tensão de isolação dos condutores, tá? Então, 800 volts com a conexão em delta, 1.83 kV, tá? Tensão de isolação dos condutores. Então, isso também deve ser respeitado. Tenha em mente também que não é um condutor de prateleira, tá? Talvez você tenha que procurar um pouquinho mais aí para encontrar. Bom, próxima pergunta da Franz Braga. Ela questiona, quero rever este
importante webinário, onde poderei rever as gravações. Franz, você encontra no nosso canal do YouTube todas as gravações, tá bom? Nós já tivemos uma série bem extensa de webinars, falamos de inversores residenciais, comerciais, industriais, falamos de boas práticas de instalação, manutenção, monitoramento. No webinar passado, nós detalhamos as soluções para usinas de 1 megawatt. Neste webinar, hoje, detalhando soluções de 2,5 a 5 megawatts, que também vai ser gravado e disponibilizado no nosso canal do YouTube, tá? Bom, exato, quando nós estamos falando aqui em... Pessoal, um complemento aqui, tá? Quando nós estamos falando em distribuição em corrente contínua, tá? O cabo de 1 kV, ele é até 1.8 kV em CC. Então, você deve olhar a especificação do seu condutor, tá? Você viu lá o condutor, muitas vezes ele é 1 kV para CA, mas ele é 1.8 kV para CC. Mas tenha em mente, ele deve ser 1.8 kV para CC, tá bom? Não confunda essa questão, muitas vezes você vê lá, o cabo é 1 kV para CA, mas ele geralmente tem uma tensão de isolação maior para CC. Mas falando em corrente contínua, você deve garantir que ele respeite ali 1.8 kV de isolação em corrente contínua, tá bom? Bom, vamos aqui para as próximas perguntas. A Daiane Perdigão perguntou: gostaria de entender a compensação de energia quando percorremos a usina com cabo em corrente contínua. Essa é uma pergunta bem legal, tá, Daiane? Bom, quando nós temos os inversores string distribuídos, são inversores que estão próximos aos módulos fotovoltaicos. Principalmente quando nós temos aqui um alto carregamento, quando der ali 9, 9 e meia da manhã, o inversor já atingiu a sua potência máxima de saída, ou seja, ocorre o que nós chamamos de clipping. O inversor começa a limitar a potência de entrada somente no que ele pode entregar na saída. Então, o seu inversor, 9, 9 e meia da manhã, ele começou a limitar a entrada porque ele chegou na sua potência máxima de saída. Então, ele está injetando, imagina aqui, 250 kW ali no borne de saída dele. Só que você tem todo o trecho de distribuição em corrente alternada. Neste trecho, você tem uma perda que esses 250 kW do borne do inversor, no seu ponto de conexão com a rede, pode ser que ele chegou ali 245 kW, 240 kW, vai depender da distância. Qual a grande diferença agora trabalhando com inversor string centralizado? Essa distribuição priorizada em corrente contínua, o seu sobrecarregamento vai compensar essa perda antes do inversor começar a fazer a limitação. Então, se o seu inversor string centralizado, string distribuído, por exemplo, está limitando ali 9, 9 e meia da manhã, pode ser que o inversor string centralizado ele comece a limitar um pouquinho depois, 15 minutos depois, 30 minutos depois. Por quê? Antes dele começar a limitar, ele vai compensar essa perda no seu cabeamento em corrente contínua, para depois começar a fazer essa limitação. Então, a partir do momento que ele faz a limitação, é porque ele atingiu a sua potência máxima de saída. Então, atingiu 125 kW. Só que a partir do momento que ele fez a inversão ali de corrente contínua para corrente alternada, ele já está muito próximo ao ponto de conexão com o transformador. Então, se ele está com 125 kW no borne de saída dele e está ali a 5, 10 metros do transformador, provavelmente ele vai ter uma queda de tensão muito baixa, vai ter uma perda muito baixa nesse trecho, porque você tem um curto espaço, né, de lançamento de cabos. Então ele está com, por exemplo, 125 kW no borne de conexão, entregando ali no ponto de conexão 124.9, por exemplo. São perdas muito menores em corrente alternada e com isso você consegue então produzir mais energia aproveitando o seu carregamento, tá? Seu sobrecarregamento para compensar as perdas em CC. Pessoal, obviamente, isso é válido quando nós temos um inversor com um alto sobrecarregamento, falando aí em pelo menos 30% para cima. Se você for trabalhar com um carregamento aí de sobrecarregamento de 15%, de 10%, não é prática comum de mercado, mas se você estiver fazendo a simulação desta maneira, aí não há diferença, porque seu inversor não vai ter clipping, né? A grande diferença é quando ocorre o clipping, tá? E, então, nós aproveitamos esse clipping, né? Essa produção a maior aí disponível nos módulos fotovoltaicos para compensar a distribuição em corrente contínua. Bom, vamos aqui para a próxima pergunta. Bom dia, não pude participar. A gravação desta reunião estará disponível? Sim, tá?
é uma pergunta do Neocles, assim como explicado nas respostas anteriores, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Todos os nossos webinars. Este de hoje, provavelmente, hoje à tarde, ou no mais tardar, amanhã pela manhã, já está disponível para que vocês revejam ou compartilhem com alguém da equipe que não pôde participar. Tiago Souza, ele comentou, importante utilizar os terminais bimetálicos nos condutores de alumínio, exato. Como nós citamos aqui, ou conector bimetálico ou filtro ao bronze, tá? Para utilizar os condutores de alumínio, beleza, pessoal? Vamos lá. No caso da tensão CA em 800 volts, qual seria a tensão de isolação? Então, aqui especificamente falando na tensão CA, como foi respondido, tá? Se a conexão for com secundário em delta, 1.83 kV, pessoal. Se for estrela aterrada, você pode usar 0,61 kV. Pessoal, eu acredito que seja isso. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta. Felipe Borges de Luca. No caso de usinas de mini geração, as distribuidoras exigem muitas vezes que o padrão de medição seja colocado próximo à via de acesso ao terreno. Neste caso, o skid com transformador deveria ser localizado mais próximo ao ponto de conexão para reduzir as perdas CA em MT. Bom, passo essa pergunta para o Luiz. Luiz, fica à vontade aí para responder. Bom, Felipe, exatamente. As distribuidoras elas pedem que a conexão da minha subestação de medição e proteção seja próxima às vias de acesso ao terreno, exatamente, né? Então, nesse caso, o skid com o transformador, você está perguntando se ele deveria ser localizado mais próximo ao ponto de conexão para reduzir as perdas em CA, na média tensão. Esse é um ponto importante, porque, veja bem, se você levar as suas perdas na baixa tensão até o seu transformador, que vai estar mais longe dos inversores, a sua perda ela é muito mais significativa do que você levar a sua rede de média tensão até o transformador. Então, essa é uma premissa de projeto que deve ser levada em consideração, né, na hora de desenvolvê-lo. Que eu fazer a minha distribuição dentro do campo, né, da área que eu tenho disponível ali. Por exemplo, a gente tem uma usina, essa usina de 5 megawatts com 5 transformadores de 1 megawatt. Então, eu devo fazer essa distribuição dentro do campo em média tensão, né, porque em média tensão eu vou ter uma bitola de cabo pequena, porque eu vou ter uma corrente muito baixa, né? Diferentemente, se eu tivesse isso centralizado próximo à minha medição, eu teria que levar os cabos do meu inversor até o transformador, e para eu compensar essa perda, eu teria que elevar muito a bitola do cabo, e isso com certeza encareceria muito o projeto, talvez até inviabilizaria o projeto. Perfeito, pessoal. Eu vou selecionar aqui uma última pergunta, mas todas, tem mais aqui, todas serão respondidas via chat, só que para que a gente não termine muito tarde esse webinar, eu sei que tempo é precioso para todos vocês, a gente agradece muito a participação e dedicação de todos, tá? Então, a pergunta aqui do Rafael Camarote: quando não há necessidade tão alta de geração, qual seria o FDI mais usual? Em torno de 20%? Eu te diria que em torno de 20% a 30%, tá bom, Rafael? Se não for necessário, uma produção tão alta, obviamente o FDI ele diminui para que você não tenha tantas perdas no clipping, né? Lembrando que a gente sempre prioriza o LCOE, né? Então você tem que chegar ali no menor custo nivelado, menor custo de produção de energia, tá? Um outro ponto que eu quero detalhar para vocês também, pessoal, falando nesse termo de custos, nós mostramos aqui para vocês algumas soluções do SG125, que é o inversor centralizado, no skid, né? Naquela plataforma de montagem de eletrocentro. Não é obrigatório vocês comprarem um eletrocentro, tá, pessoal? Se você preferir, você mesmo pode montar os inversores de forma centralizada, colocando as suas estacas, obviamente respeitando ali todas as normas, tá? Mas você sim pode montar o seu próprio eletrocentro, pode montar os inversores em estacas, não há problema algum. Então, eu novamente agradeço a participação de todos. As perguntas nós continuaremos respondendo.